Nosso evangelho hoje é Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Versículos de 1 a 12a, o que significa isso? Ao versículo 12, na primeira frase, e não o versículo todo, só a primeira frase do capítulo 12, 5, de 1 a 12a. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir nos assentando. Aleluia, canta, aleluia, canta, aleluia ao Senhor. Além de nós temos participando também mais 60 pessoas. Então, a todos vocês, nosso carinho, nossa comunhão espiritual. E como eu comecei falando que a missa ela é também um encontro de irmãos, de família, eu gosto até de dizer que a igreja é uma grande família de famílias. Nós vamos hoje destacar aqui uma família, a Daniele e o Juliano, e o pequeno Miguel, de 3 aninhos. Eles estão participando conosco de Lisboa, Portugal. Então, a vocês que estão aí, na terra dos nossos primos, Deus abençoe a vocês, abençoe a família. Amados, a gente precisa bem entender o contexto de hoje, senão a gente não vai beber aquilo que Deus tem para oferecer na sua totalidade. Primeira coisa, tanto a primeira leitura do Sofonias, quanto a carta de Paulo aos Coríntios, quanto também o Evangelho, é uma forma de ensinar. E aqui vale a pena entender quando começa o Evangelho. Jesus chamou as pessoas para perto e começou a ensiná-los. Perpassa as 3 leituras a palavra pobre. E aí então você vai agora acalmar o coração da pessoa que está do teu lado. Você vai dizer para ela assim: tenha paciência que o padre vai explicar, Porque eu não sei se você sabe, mas do teu lado tem um bilionário, uma bilionária, com bastante dinheiro, uma conta bancária suntuosa, Amém, igreja? Amém.
Mas vai que aí a pessoa escuta e fala assim: então hoje o evangelho não é para mim. Por isso que o padre tem que explicar. E em outro momento ele diz: infeliz do homem que confia no homem. Aí a gente pensa, a gente não pode confiar nas pessoas, não. É infeliz aquele que confia nas capacidades, nas realidades humanas, e principalmente no dinheiro e nas coisas. Tem gente que acha que porque tem isso, que tem aquilo, e às vezes não é nem a nível econômico, porque minha mãe já dizia: tem muito pobre soberbo, tem muita gente que come lombo, que come angu e arrota lombo, tem muita gente assim. Mas o que Deus está falando quando Ele fala feliz o pobre? Aí a palavra vem também da palavra humilde, que a gente até costuma dizer: eu venho de uma família humilde. A palavra humildade vem de barro. O pobre é aquele que tem consciência da sua fragilidade, aquele que sabe que ele sozinho não é nada, que ele não é uma ilha, que ele não se basta, que ele precisa dos outros, que ele não é o super-homem nem a mulher maravilha, precisa do outro. E aí o Senhor diz: olha, eu vou tirar do meio do povo todos aqueles que são soberbos, todos aqueles que acham que sabem tudo, e vou deixar aqueles que nada sabem, para que a minha glória prevaleça, para que a minha glória prevaleça. Quando você pega um objeto de arte, vou tomar aqui uma escultura, se a matéria é muito frágil, a gente supervaloriza o artista. Como que conseguiu de uma coisa tão simples fazer uma coisa tão nobre? E aí a gente vai lá no livro do Gênesis: nós fomos feitos de ferro, de ouro, de pedras preciosas. De que nós fomos feitos? Mostra a escritura: do barro. Há um outro momento que Paulo fala assim: nós somos como um vaso de barro, tendo dentro um grande tesouro. Volta lá no livro do Gênesis. Quando o barro estava pronto, o que ele fez? Soprou na narina do homem a vida. Nós falamos que essa vida é de quem? De Deus. A vida é dele. Por isso ele pode dar e tirar. É dele. E o que nós temos de mais precioso? A vida. Um pouco antes de ir para o retiro, eu fui ao CTI dar uma unção. E aí você entra no CTI, foi até aqui, né? E o irmãozinho partiu logo no outro dia, aqui nesse Med Sênior. E eu vi lá tantas pessoas entubadas. Essa semana é dia de ir lá no Odilon. Aí a gente vai lá, vai no CTI neonatal, os tenzinhos desse tamanhozinho assim. Ali você fala: é o dom da vida, é a vida de Deus, esse é o que é precioso. Só que a gente pensa assim, pensa não. Tanto é que é famosa a expressão: você sabe com quem você está falando? Você sabe? A pessoa às vezes está se arrogando. E tem gente que não precisa de um degrau, não. Uma folha de chameque, subir um pouquinho, o narizinho já aponta para o céu, né? Já acha que é melhor. E olha, isso não é lá na rua, não. Tem muito irmão que posa de soberbo para o outro irmão, para a irmã, porque acha que ele é melhor. Dentro da própria família, você tem irmãos soberbos. E os parentes, então, nós até rimos, né, de uma comédia, tinha tantos programas aí de comediantes, primo rico e primo pobre. E a gente achando vantagem: é o primo pobre, é para primo rico. Não. E olha que é mais antigo do que andar para frente. Caixão não acompanha enterro, né? Carro de mudança não vai. E se bobear, o caixão não vai, porque tem gente que não tem nem nada para enterrar, e alguns somem. Tem nada para enterrar, nada.
Mas a gente acredita nisso? Não. A gente vive brigando por aquilo que não trouxe e por aquilo que não vai levar. Olha que besteira. Olha que besteira. Então, primeira coisa é isso, a consciência da fragilidade. Então hoje nós podemos resumir tudo que o padre falou dizendo assim: o evangelho e as leituras hoje são para os fortes? Não, são para os frágeis. Não no sentido de fraqueza, de que não dá conta, não. É aquele que tem consciência da sua fraqueza. Da sua fraqueza, ou melhor, da sua limitação. Eu tenho limites. E aí ele vai dizer que ele vai deixar esse povo para a glória dele aparecer. Quem tem a Bíblia, no 1 Coríntios, nós lemos um pedacinho mais embaixo, mas se você pegar o 18 um pouquinho acima, ele vai falar da sabedoria da cruz. Depois ele continua dizendo que os sábios segundo o mundo. Mas qual que é a sabedoria da cruz? É aquela de que, como é que é mesmo aquele negócio que você costuma cantar? Viver e morrer, sorrir e chorar. Tem um refrãozinho assim que canta, não tem? Para que outros, pegou no tranco. Achei que fosse aquela do tempo. Não. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam sorrir, vale a pena chorar. Só que às vezes a gente não quer isso, porque a gente quer ter razão. Aí eu brigo com a esposa, eu brigo com o marido, eu brigo com os filhos, eu brigo com o pai, com a mãe, porque eu não quero morrer para mim mesmo. Não quero morrer para mim mesmo. Eu já disse aqui, em alguns casamentos eu falo: olha, o seu amor por ela, o seu amor por ele pode passar pela cruz. Vocês que são casados, quantas vezes você já morreu para si mesmo para permanecer casado? Quantas vezes, né, dizia mamãe, você engoliu o sapo, falou que é rã e ainda elogiou o tempero, né? Mamãe falava assim: meu filho, se a gente for deslindar tudo, a gente não vive em família. Se a gente for deslindar tudo, a gente não vive em família. Então é esse morrer, é essa fragilidade que às vezes eu tenho que assumir. E ele diz, é nesta fragilidade que ele vai agir. E aí ele diz: feliz aquele que é pobre, porque ele vai herdar o reino dos céus. E vai dizendo, e vai ensinando para nós. Esse mesmo texto, com a graça, bondade e misericórdia de Deus, você vai ouvir este ano, no dia da missa dos homens. Sabe qual que é o dia da missa dos homens? Não, 1º de novembro, dia de todos os santos. Nesse dia, o roteiro, ai, olha lá, eu caçando encrenca, aqui, nesse dia, o texto, todo ano, a missa de todos os santos, o roteiro é esse: ser manso, ser humilde, ser pobre, buscar a justiça. É nisto que consiste ser cristão. Porque às vezes eu sou religioso, eu sei rezar o terço, as novenas, eu sei as ladainhas, eu sei as respostas da missa, mas eu não tenho essa vivência, né? Eu não tenho essa vivência de ser uma pessoa pobre, no sentido de ser humilde, né? De suportar as aflições. Tem cristão que diz que acredita em Deus, mas a hora que a dificuldade bate na porta, ele vira cristão aranha, começa a subir para as paredes. Ele não sabe lidar com a aflição, não sabe lidar com as dificuldades. Crer em Deus, com a conta bancária boa, com saúde boa, com família boa, e não é vantagem não. Agora, crer em Deus, quando o vale de lágrimas aparece, e acreditar, vai passar. E quantos aqui poderiam dizer: padre, eu confirmo isso,
porque na minha vida passou. Eu confirmo isso porque na minha vida passou. Nós temos a mania de achar que a dificuldade é para a vida toda, e é só um tempo, porque eterno é só Deus. Misericordioso, ser misericordioso. E às vezes a gente quer só ser juiz, a gente quer julgar, quer condenar, agir com misericórdia. Meu irmão, minha irmã, infelizmente ou felizmente, eu não cometo os pecados que você comete, mas eu tenho que assumir que eu cometo outros. Eu cometo outros pecados, e diante de Deus não tem pecadinho e pecadão. Diante de Deus só tem pecado. E o que ele falou lá na hora daquela mulher adúltera com o negócio da pedra? Quem não tiver, atire a primeira pedra. E quantos estão? Você está vendo fulano? Você ficou sabendo? Você ficou sabendo? E nós estamos aí tirando pedra. Nós estamos aí. Falei da questão da família. Quantas vezes, graças a Deus na sua não, mas olha, lá na Groenlândia, no pico mais alto e mais gelado, o zap da família tem hora que dá uma confusão por causa de julgamento. E não precisa ser de pessoa não. Só de falar que a gelatina da fulana não estava lá aquela coisa, já dá confusão no zap da família. E o povo briga por causa disso. Então, misericórdia, pureza de coração, que gera a mente. Porque o Senhor falou, de onde que vem tudo que torna o homem impuro? Do coração. As impurezas, porque primeiro é o sentimento, pensamento, depois a atitude. Como que nós precisamos ter o coração puro? Sábado agora vai ser o dia, né? Imaculado Coração de Maria. Essa mulher que tem o coração puro. De vez em quando a gente precisava não só do coração, mas eu acho que, né, é engraçado, eles já inventaram tudo. Eu não sei se tem alguém aí da odontologia, né? Que tiver alguém da odontologia, vocês podiam ajudar a gente. Está precisando criar, eu sei que tem farmacêuticos, né? Vocês podiam criar dentifrício de criolina para desinfetar, né? Porque benza a Deus. Ou linguinha felina às vezes, né, gente? Ou pedacinho de carne abençoado, né? E a gente fica julgando. Lembra disso? Eu, pela graça ou misericórdia de Deus, sei lá, eu não cometo os pecados que você comete, mas eu cometo outros. E diante de Deus não tem pecadinho e pecadão. Não dá para ficar julgando. Não dá. Depois ele vai dizendo a promoção da paz. Engraçado que ele não fala aqui, bem-aventurados os que fazem milagres, exorcismos, que pregam. Não, quem promove a paz. E dos 9, é o único que imprime caráter, porque todos os outros terão retribuição. O único que imprime caráter, promoção da paz. Aquele que for promotor da paz, ele será chamado filho de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos rezar Pai Nosso. Mas e aí? Nós estamos promovendo a paz? Nós estamos buscando levar as pessoas a viverem em paz? Agora, quem é que pode dar o que não tem? Porque a grande confusão está aqui dentro. Há uma máxima, assim, uma coisa do jargão de psicologia que diz assim: quando eu não me aceito, o outro se transforma para mim no inferno. Quando eu não me aceito, o outro se transforma para mim no inferno. Porque quem revela o que eu sou é o outro. É o outro. Por isso eu preciso estar bem comigo mesmo. Por isso Deus precisa ser aquele que vem pacificar o meu coração. Para que diante das dificuldades eu queira a paz. E outra coisa aqui, leva consigo isto: tudo aquilo que nos rouba a paz é muito caro, vale a pena comprar não. Tudo aquilo que nos rouba a paz é muito caro, não vale a pena adquirir. Deixa passar, compra não.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa dele. Você tem sido perseguido, criticado, é por causa de Deus ou por causa do seu próprio comportamento, da sua própria atitude, das suas escolhas? O teu sofrimento, ele é fruto da fidelidade ao Evangelho ou consequência das suas escolhas? Termino com esta: a vida não é uma coincidência, a vida é uma consequência das minhas escolhas. Por isso hoje nós pedimos: Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, ajuda-me a ter um coração como o teu, manso e humilde. Peça isso, meu irmão, minha irmã, que a tua participação na missa hoje te leve a esta semana a desejar ser como Deus, que você aprenda a lição que Deus hoje te ensina. Seja pobre junto à tua esposa, seja pobre junto ao teu esposo, seja manso, seja justo, seja verdadeiro, seja misericordioso. Você tem muito para aprender, você não sabe tudo. Você pode ensinar, mas você também precisa aprender. Tenha piedade, tenha compaixão. E talvez você seja um perfeccionista, uma perfeccionista, e estes são os primeiros carrascos deles mesmos, porque se cobram demais. E talvez você está precisando ser pobre com você mesmo, se perdoar. Talvez alguém tenha dito na tua infância: você não merece, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Mas você tem conseguido, você tem buscado, porque Deus é contigo. Vai dizendo no teu coração: eu tudo posso naquele que me fortalece. É nele que eu posso, é nele que eu serei um homem segundo o coração de Deus, é nele que eu serei uma mulher segundo o coração de Deus, para que eu seja feliz, para que eu busque a felicidade, para que eu experimente o Deus Emanuel, Deus comigo, Deus ao meu lado, Deus junto a mim. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, nada encontrarás de bom. Mas aí você diz bem firme: eu tenho desejo. Mas um desejo eu tenho. De quê? De ser transformado. Então Deus vai agir. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. E você fica de pé e pede com humildade: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Com humildade peça: enche-me com teu espírito, endireita
para meus caminhos. Ó Deus, peça. Ó Deus, dá-me um novo coração. E você pede com fé. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. E nós pedimos porque acreditamos que Ele pode fazer isto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.